Paz. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Tive um problema aqui na conexão. Apanhei um pouco aqui do notebook. Vamos conseguir dar andamento na live de hoje. Acho que a câmera deve estar esteja ok para vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Orar, agradecer a Deus pelo dia de hoje. Senhor Deus, te damos graça, Senhor, pelo dia de hoje, pela tua bondade, misericórdia, Senhor, na nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, ser, ó Deus, ajudados por Ti nessa noite. Que a Tua palavra fale ao nosso coração, Senhor. Nos ensina, ó Deus amado. Abençoa cada um, Senhor, que ouvir essa palavra, Senhor, aqueles que ainda ouvirão. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus querido, eu te peço, te agradeço. Louvado seja Deus, né, que você tenha uma noite abençoada aí na presença do Senhor. Nós vamos falar sobre, né, o segundo dia, no segundo dia aí para 12 dias de governo de Deus. E eu tenho certeza que Deus ele vai ensiná-lo, né, através da palavra. Então que você possa, né, desde ontem o pastor trouxe a palavra, você possa também hoje, né, anotar tudo isso para que você possa entender aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Hoje nós vamos falar sobre domínio próprio. Ontem o pastor falou sobre sujeitai e hoje nós vamos falar sobre domínio próprio. E o que é o domínio próprio? Onde, né, nós podemos ver na palavra de Deus e dessa forma, né, aprender do Senhor. Provérbios 25, 28, se você vai na Bíblia aí, vamos lá, Provérbios 25, 28. Provérbios 25, 28. Achou aí? Então diz assim a palavra de Deus. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim o homem que não pode conter o teu espírito. Então a palavra de Deus diz aqui, ele faz uma comparação, né? A cidade derribada, como a cidade derribada que não tem muros, assim o homem que não pode conter o seu espírito. Hoje nós vamos falar sobre o domínio próprio. O domínio próprio ele é um fruto do espírito. Nós precisamos então deixar que isso seja manifestado na nossa vida. Todos nós que nascemos de novo, todos nós que confessamos, precisamos ter o domínio próprio na nossa vida. Precisamos manifestar. A palavra de Deus compara, né, seus muros são a proteção. Antigamente, se nós lermos no Antigo Testamento, quando nós tínhamos a questão das grandes muralhas, tudo isso falava de proteção em relação à cidade. Então, uma cidade sem os muros era uma cidade frágil. Era uma cidade onde ela estava ali aberta a qualquer ataque. É essa comparação que a palavra de Deus traz. Então, o muro é a proteção. Sem ele, a cidade perece.
Então, vamos fazer essa analogia. O descontrole, então, que nós temos na nossa vida, ele é semelhante a essa cidade. Se você é um descontrolado ou em algum momento nós passamos por algum descontrole, né, é porque nós fomos atacados na nossa vida. E assim como aquela cidade que estava sem proteção, nós não tínhamos a proteção devida. E ali nós vacilamos. Então, a cidade que não tem os muros, ela fica sem a proteção. Nós, acho que caiu aqui. Deus, glórias a Deus. Nós, como servos do Senhor, né? Então nós precisamos o quê? Ter essa proteção. Nós vamos aprender então um pouco na palavra de hoje como nós adquirimos essa proteção. Continuando naquilo que o pastor trouxe ontem, sobre a retirada do povo do Egito, eu quero utilizar a mesma passagem para que nós possamos pensar, né, para que nós possamos ali entender aquilo que Deus fala ao nosso coração, né, dentro desse ensinamento relacionado ao controle próprio, ao domínio próprio. Então, a palavra de Deus diz que o povo ele foi retirado do Egito, houve um caminho que eles percorreram, né? E os ensinamentos de Deus para com o seu povo era a maneira prática para que eles pudessem alterar a forma de pensar. Então, todo aquele processo de retirada, de libertação que Deus fez com aquele povo, o intuito do Senhor era que eles fossem ensinados em algo. Porque nós devemos lembrar que eles passaram mais de 400 anos cativos no Egito. Então a forma como que eles pensavam era uma forma totalmente, né, relacionada à escravidão, à opressão. As palavras que eles receberam ano após anos eram palavras de condenação, palavras de derrota. E isso então foi absorvido por aquele povo, mesmo que eles, né, mantivessem a tradição de buscar a Deus. Eles sempre acreditavam que o Senhor poderia salvá-los, libertá-los. Mas durante todo esse tempo, eles ficaram então ali oprimidos, sofrendo, e é esse mesmo povo que o Senhor tira e fala para eles: olha, agora vocês vão conquistar uma terra. Eu vou levar vocês para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, conforme a promessa de Deus. Então imaginem vocês, aquele povo que tinha a mente totalmente ali de escravo, de uma hora para outra é chamado para conquistar. E nós, quando éramos escravos do pecado, nós tínhamos praticamente a mesma mente. Éramos condenados pelo diabo. A todo momento recebíamos palavras de condenação, palavras que deixavam a nossa vida cada vez mais acabada. E quando nós conhecemos o Senhor e Ele nos atraiu com o seu amor, então nós podemos enxergar o outro lado. O lado onde no Senhor eu posso conquistar algo na minha vida. E a primeira coisa que Deus ele faz uma transformação é da condenação da morte para a vida eterna. Então Deus ele faz isso para mostrar para nós que é possível mudar. É possível que eu e você então mudemos a forma de pensar as coisas. Então antes do Senhor nós estávamos mortos. Quando nós aceitamos Jesus, então nós temos ali então a salvação, né, eterna do Senhor a favor da nossa vida.
Então veja que essa mudança de postura, ela tem que ser buscada a cada momento. Eu e você, nós precisamos deixar que essa mudança aconteça na nossa vida. Então, nós precisamos, desde o momento que nós aceitamos o Senhor, o Espírito Santo ele vem e nos convence do pecado e nós precisamos nos arrepender. Então, é desde o início essa mudança é necessária. A forma de pensar as coisas. E no tempo de Moisés, como nós podemos ver a ação de Deus, né, no ensinamento do domínio próprio? Então, o que essa passagem pode nos ensinar em relação a isso? Vamos ver lá um pouco, então, o que o Senhor, né, fez com aquele povo. Ontem, né, o pastor ele mencionou sobre os caminhos percorridos pelo povo na saída do Egito. Você vai lembrar, ele mencionou, né, as águas amargas, né, que era Mara, e depois ele mencionou Elim. E a palavra de Deus diz assim, no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 1 ao 3. Vai lá na sua Bíblia. Depois você anota aí para você, novamente, deixar o Senhor falar contigo. Então, Êxodo 16, capítulo 1, capítulo 16, versículo 1 ao 3, diz assim: E partidos entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram, os filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto a panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tende tirado para esse deserto para matar de fome a toda essa multidão? Então veja, o Senhor tirou então aquela congregação, e nós vimos que eles partiram então de Elim. Eles foram então, né, mais para o deserto de Sim, e aí a congregação começou a murmurar. Lembra aquele povo que era escravo, aquele povo que era condenado, aquele povo que tinha o pensamento sempre ali de palavras de condenação? Esse povo, quando foi tomado pelo Senhor, mesmo diante de todas as maravilhas que o Senhor trouxe, mesmo diante de todas as maravilhas que o Senhor manifestou, libertando eles da mão de Faraó, esse é um entendimento daquilo que estava acontecendo na vida deles. Não diz a palavra do Senhor que eles começaram a murmurar daquele mesmo Deus que tinha acabado de libertá-los. Então aí nós vemos uma situação clara em que uma circunstância desfavorecida diante deles fez com que eles então perdessem totalmente o controle. E é aí que eu queria falar com vocês. Qual circunstância da sua vida que faz com que você perca o controle? Porque nós falamos, né, que o controle, o domínio próprio, o autocontrole, a primeira coisa que a gente, né, tem à mente quando nós falamos sobre isso é sobre os desejos da carne, sobre o pecado, a imoralidade, mas não é só isso. Né? O domínio próprio ele é mais abrangente que isso e não tem influência somente sobre as coisas que não podemos fazer, mas também sobre as coisas que devemos fazer e não fazemos. Então, o domínio próprio não é só aquilo que eu não devo fazer, mas é sobre aquilo que às vezes eu preciso fazer e também não faço. Então, a circunstância que nós vamos enfrentar na nossa vida, ela vai sempre
trazer essa consequência na nossa vida. E a decisão, eu e você, nós vamos tomar de acordo com aquilo que nós tivemos ali. Naquele momento, o povo de Israel, eles murmuraram contra Deus. Eles acharam que eles estavam ali porque eles iam morrer. Era melhor ter ficado lá no Egito. Era melhor ter ficado lá no Egito com a barriga cheia, alimentados, escravos, condenados, do que libertos pelo Senhor, que estava preparando uma terra que manava leite e mel. Então, cuidado naquilo que às vezes você reclama do Senhor, porque Deus, ele quer o melhor. Deus deseja o melhor, ele prepara o melhor. Mas para que isso aconteça na nossa vida, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Eu preciso deixar a condenação de lado e eu preciso dar um passo na presença do Senhor. Deseja que eu chegue. Então nós vimos ali, lembra? A batalha do domínio próprio na nossa vida. Sendo Salvador, lá começou a batalha. Foi lá que você começou então a batalhar para que esse domínio próprio acontecesse na sua vida. Em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Porque quando a pessoa se converte, lá no trabalho, haverá confronto. Na família haverá o confronto. E você não pode explodir. Você não pode simplesmente sair querendo discutir com todo mundo. Não. Se tem habita em você, ele te capacita e te suporta para que você passe essas circunstâncias. Analisemos se nós estamos com o domínio ali estabelecido ou não. Precisamos saber que é uma luta diária. Você não vai sair depois desses 12 dias, eu não preciso mais ler a Bíblia. Buscar o Senhor e sempre ali, depender do Espírito Santo para que você tenha domínio próprio. Todos os dias. Então, a busca é diária. Exige esforço, dependência do Espírito. E sempre amando a Deus em primeiro lugar. Então, isso será até a volta do Senhor. Eu preciso olhar para a minha vida e sempre buscar no Senhor aquilo que é o melhor para que Ele seja glorificado através da minha vida. Romanos 12, 1, 2 tem uma passagem muito conhecida que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer aproveitar, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Renova o seu entendimento. Então, tenha então um renovo desse entendimento, não se conformando com esse mundo. Não seja como o mundo, mas tenha ali o discernimento, o entendimento através do Espírito Santo, para que você possa então, ser algo, usado na presença do Senhor. Então, nós estamos no mal e o pecado. E como eu disse, até a volta do Senhor nós estaremos
inimigo, ele sempre vai fazer com que eu e você em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas. Então nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar com muito cuidado em tudo aquilo que nós fazemos. A palavra do Senhor diz aqui, né? Se você pode abrir aí vai lá em Jó, livro de Jó, capítulo 1. Antes do livro de Jó, né? Esse autocontrole é aquilo que precisamos estar atentos para que o inimigo não use, não receba suprimentos e munições que eles possam ser usados contra nós mesmos. Então, quando você perde o controle por alguma situação, alguma circunstância, o inimigo ele vai usar essa situação para que você seja condenado. Ele vai usar essa situação para que você possa ser pressionado da próxima vez. Ele vai usar a circunstância que você se descontrolou para que aconteça novamente e de alguma forma você de novo caia no mesmo erro. Então, devemos estar muito cuidadosos naquilo que pensamos. Por isso que a questão aqui é a questão da mente. Porque o controle em si, você executa ações, você executa aquilo que não deveria ser, você erra, mas tudo vem do pensamento. Tudo vem daquilo que você pensa acerca de Deus e acerca daquilo que você pensa que você pode fazer. Então, é importante que você tenha, né, o entendimento em relação à palavra de Deus. Então, nós erramos muito quando colocamos a nossa fé na mudança das circunstâncias e não na nossa mudança. Porque nem sempre elas mudam, mas nós devemos mudar em relação a elas. Então, a circunstância, né, não adianta você querer achar que a circunstância vai mudar. É você que precisa mudar. Não adianta eu achar que o mundo vai mudar. Não vou se conformar com esse mundo, mas eu preciso renovar o meu entendimento. Não é o mundo que vai mudar. É o meu entendimento que precisa estar mudado para que eu possa entender aquilo que Deus quer que eu faça. Então talvez você esteja errando, tenha um descontrole na sua vida porque você quer que toda circunstância mude. Mas é você que precisa mudar. Deus ele deseja mudar o seu coração. A salvação ela é individual, o Senhor vem primeiro, vida primeiramente. Então, nós precisamos saber que Deus não tira as circunstâncias da nossa vida, mas ele lida, precisamos lidar com essas circunstâncias. Então, Deus ele não vai tirar as circunstâncias. Deus ele podia livrar aquele povo lá daquela murmuração? Sim, mas eu entendo que Deus ele permitiu que aquilo acontecesse para que eles ensinassem o povo. Para que ele pudesse, naquela circunstância de necessidade, mostrar para o povo que ele era um Deus que trazia provisão. Que eles não precisavam querer voltar à condenação, à escravidão, aquilo que eles faziam como escravos, mas que Deus seria a provisão deles. Porque se nós formos lá no versículo 4 de Êxodo 16, diz assim, ó, disse o Senhor a Moisés, eis que vos
Isso aqui é o maná de Deus. Ele era a porção diária. Era ele. Tudo aquilo que eles carregaram durante anos. Era uma necessidade de Deus ensiná-los da sua vida. Mas você precisa saber como agir no meio dessa circunstância. Vamos ver aqui na palavra de Deus, agora sim, lá em Jó. Eu quero que você abra lá, ó, porque diz assim a palavra do Senhor. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram a juntar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Jó 1, 6 a 8. Então a palavra de Deus diz aqui que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e ali no meio Satanás. E ali Deus dialogou com ele. Mas, olha que interessante. Deus falou para Satanás: Observaste o meu servo Jó? E nós sabemos tudo aquilo que aconteceu com Jó. Mas eu achei interessante essa passagem aqui porque Jó, durante todo o seu sofrimento, como ele se comportou ao domínio próprio? O que você acha que Jó, ele teve aí o controle ou o descontrole? Ele não blasfemou de Deus, mas ele sofreu. A circunstância que foi colocada diante dele foi uma permissão do Senhor. E foi uma circunstância que ele não podia mudar. Mas ele agiu conforme Deus sabia que ele ia agir. Porque ele era reto aos olhos do Senhor. Então Deus suportou, mesmo diante de todo aquele sofrimento. O Senhor suportou para que ele pudesse passar por aquele momento. E nós sabemos que depois ele foi restituído. Então veja que a circunstância aqui era terrível. E o próprio Senhor permitiu que ele chegasse naquela situação. Então haverá circunstâncias na minha vida e na sua vida que Deus vai permitir. E eu vou precisar então ter o domínio próprio para que eu possa passar por aquela circunstância. Haverá outras circunstâncias que você mesmo a produzirá. Com a sua teimosia, com a nossa teimosia, com a nossa falta de fé, nós vamos por caminhos que Deus não determinou, e aí nós vamos chegar por circunstâncias que Deus não desejava. Mas até aí a misericórdia do Senhor vai agir na nossa vida, nos ajudando. Se nós o buscarmos, se nós dependermos dele, ele vai nos ajudar para que nós possamos sair dessa. Lucas, capítulo 4, diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. É outra passagem em que nós vemos que a circunstância ela não podia ser alterada. Jesus, então, depois de ser batizado, ser cheio do Espírito Santo, ele foi levado ao deserto para ser tentado por quem? Pelo Espírito. Pelo próprio Deus. Uma circunstância que Jesus não podia deixar de passar.
Mas o que o Senhor fez? Se descontrolou? Jesus, ele tinha exatamente o entendimento daquilo que ele precisava fazer naquele momento. Durante aqueles 40 dias, e durante a tentação do diabo contra ele, ele se comportou como aquele que dependia do Espírito Santo. Porque ele sabia que era Deus. Então nós vimos aqui que a circunstância, ela não foi alterada, mas o modo como ela foi enfrentada fez com que houvesse vitória através dessa ação. Então, o que você precisa fazer nas circunstâncias da vida? Mude a sua forma de pensar. Que esse domínio próprio que o Senhor Jesus nos dá, que o Espírito Santo nos capacita, ele reine sobre a nossa vida. Que nós possamos, dia após dia, nós possamos buscar mais de Deus. Que os nossos pensamentos possam ser pensamentos, que busquem o Senhor. Pensamentos puros. Deixemos aqueles pensamentos malignos de lado. O inimigo a todo momento ele vai tentar colocar na nossa vida dúvidas. Mas a palavra do Senhor, ela é alimento para a minha vida, ela é alimento para a sua vida. Então você precisa nutrir os seus pensamentos de coisas boas. Lembra lá no começo da pandemia? Para de assistir esses jornais. As pessoas começaram a ficar doentes, porque era morte atrás de morte, morte atrás de morte. Você então precisa identificar aquilo que você enfrenta uma circunstância difícil. E como você vai sair dessa circunstância? Você tendo sabedoria de como enfrentá-la. Não é fugindo, não. Você vai ter que enfrentar. Mas você vai ter que ter sabedoria. Você vai ter que alimentar o seu espírito com coisas do Senhor. Eu lembrei, quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de um irmão, o Pedrão. O Pedrão era uma benção. E ele teve a vida transformada pelo Senhor, ele tomava todas. A vida dele era um alcoolismo muito, muito grande. E eu lembro que ele falava para mim que no começo, quando ele se converteu, quando ele passava em frente a um bar, ele atravessava a rua. Sabe por quê? Porque ele não estava preparado para enfrentar aquela circunstância. Não estava preparado. Mas aí ele foi alimentando-se do Senhor. Foi aprendendo de Deus. E eu também lembro, porque eu estive junto com ele. Em algumas evangelizações, ele entrava lá no bar. Ele entrava lá, entregava e falava de Jesus para aqueles que estavam lá, porque ele já sabia que ele poderia enfrentar aquela circunstância, porque ele estava ali, fortalecido pelo Senhor. Então, é uma história verdadeira. Na sua vida também é assim. Identifique aquilo que é a fraqueza que você está enfrentando, se prepare. Seja fortalecido em Deus, busque no Senhor. Esses 12 dias são 12 dias de oração, jejum, dependência de Deus. Seja fortalecido no Senhor, para que você possa vencer as batalhas, mas no Senhor. Que Ele possa realmente fazer isso na sua vida. Então, a melhor maneira de manter o controle pessoal e o domínio próprio é amar a Deus acima de todas as coisas. Que se assim eu fizer, o Espírito Santo ele vai dominar o meu coração. Ele vai dominar o meu espírito. Então seja todo do Senhor. Deixe que o Espírito Santo habite ricamente em você. Finalmente eu queria deixar um versículo para você. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, olha, aquilo que é bom, aquilo que vem de Deus, isso que deve ocupar o seu pensamento. Então, que o Senhor ele possa manifestar a graça, o poder dele na sua vida. Que você possa ocupar os seus pensamentos com coisas que vêm de Deus, com promessas do Senhor, com essas palavras, que esses ensinamentos durante esses dias, eles ocupem o seu pensamento. Leia de manhã, novamente à tarde, que você possa meditar novamente na palavra do Senhor, ouça canções de Deus. Eu sei que Deus ele vai fazer algo na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Senhor, por esse momento que nós tivemos na tua presença e que nós possamos, Pai, ó Deus amado, mudar o nosso pensamento, Senhor, para que nós possamos ter domínio próprio. E esse domínio próprio, Pai, sendo, Senhor, Deus, ajudados por Ti, Pai, fortalecidos no Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, faça uma obra maravilhosa na nossa vida. Que o Senhor, nosso Deus, seja a nossa fortaleza. Que o Senhor seja o nosso muro. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus amado, ver no Senhor, ó Deus amado, a nossa segurança, a nossa proteção, Pai. E que o Senhor venha, ó Deus, trazer sobre cada vida, Pai, Deus que está ouvindo, Senhor, essa live, Pai, que ouvirá, Senhor, essa palavra, Senhor, que o Senhor traga, Senhor, ó Deus, a direção, e que eles possam, no nome de Jesus, Pai, não deixar, Senhor, a circunstância, mas eles possam vencer a circunstância, porque eles dependem de Ti, Pai. Em nome de Jesus, que você seja abençoado, que você esteja uma ótima noite na presença do Senhor, e que amanhã, nesse mesmo horário, você possa ouvir mais uma palavra do Senhor, no nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na graça e na paz.